Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública Televisão Cearense. Este programa, como sabem, é uma coprodução da FGF-TV, canal 14 da NET, da TV Fortaleza, canal 6 da NET, que o veicula de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã, e da TV Ceará, canal 5, que o exibe às segundas-feiras às 19 horas. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos professores Cândido Albuquerque, Martônio Montealverne e Rui Martino Rodrigues. E eu queria colocar hoje um pouco de política internacional para que nós possamos refletir aqui sobre os vários aspectos, na medida em que uma crise na União Europeia, uma crise com o euro, hoje certamente tem reflexos no mundo inteiro, e não seria o Brasil, que acaba de sair de uma crise que passaria, digamos, imune a mais uma crise dessas proporção. Só para dar um dado, o acordo que a União Europeia está fazendo para tentar conter esta crise é da ordem de 750 bilhões de euros. Desses, 250 já estão assegurados pelo FMI e vão direto para a Grécia. A Grécia teve, dentre outras coisas, aumentar impostos, cortar salários, demitir servidores, só para começar. É mais ou menos aquela receita que o FMI dava ao Brasil quando o Brasil vivia na sua dependência. Segundo os analistas internacionais, Espanha e Portugal são os próximos países, porque são os que estão em mais dificuldade. O primeiro-ministro Zapatero, da Espanha, já anunciou corte de salário a partir deste ano e congelamento a partir de 2011. Né? Então, eu queria colocar esse assunto para vocês a partir do resultado das eleições na Inglaterra, que desde a semana que passou tem um novo ministro, e eu quero aqui fazer uma retificação. Eu chamei de James Cameron. James Cameron é o cineasta, diretor do Avatar. É David Cameron, 42 anos, que consegue, portanto, tirar o Partido Trabalhista, que estava há 13 anos no poder, e faz uma coalizão que é um tanto quanto difícil de se entender pela tradição dos partidos, com os liberais e os conservadores. Martônio Montealverne, eu quero começar com você que morou, tem muitas ligações lá com a Europa, sobretudo na Alemanha. Qual é a tua percepção? É possível, nesse instante, no mundo globalizado, com essa crise na União Europeia, essa união, liberais e conservadores na Inglaterra? Bom, muito obrigado, antes de mais nada, Arnaldo, pelo convite para estar mais uma vez aqui debatendo um tema tão interessante. Eu acho que na atual realidade da comunidade europeia, nós temos que analisar dois pontos que começam a desencadear algumas mudanças políticas. Também nós tivemos eleições na Alemanha no final de semana do dia 9 de maio e houve uma mudança significativa para a coalizão que governa, ou seja, a coalizão da União Democrata Cristã junto com os liberais, que sofreu uma derrota fragorosa para os social-democratas, para a esquerda e para os verdes. Isso tem repercussão também nas reformas que a primeira-ministra Angela Merkel terá que fazer daqui para frente. Você se refere à derrota que ela sofreu no norte de Westfália? Na Renânia do Norte-Westfália. A partir de agora, por exemplo... São 18 milhões de... É o maior estado da Alemanha. É o estado mais populoso da Alemanha. A coalizão derrotada foi a coalizão que apoiava o governo da chanceler Angela Merkel e foi fragorosamente derrotada. Significa que, com isso, o governo federal alemão perde a maioria no Conselho Federal, o que quer dizer que reformas como reforma tributária, reforma política e reforma do sistema de saúde, ou seja, obriga o governo da chanceler a negociar agora com a posição social-democratas, verdes e o partido de esquerda, ou seja, a esquerda mais radical, que pela primeira vez ascende ao parlamento estadual, digamos assim, da Renânia do Norte-Westfália. Bom, mas tudo isso, a exemplo do que acontece na Inglaterra, vem já de diversos momentos. Ou seja, o primeiro grande momento, a incorporação de quase 25 novos membros na comunidade europeia, apesar de não fazerem parte da chamada zona do euro. Segundo, a crise na Grécia e a unificação da moeda. Com a unificação da moeda, potências econômicas como a Alemanha, como a França, como a Itália, a Inglaterra não, porque a Inglaterra não aderiu ao euro, mas essas potências tiveram a validade da sua moeda, agora é o euro, também na dependência de economias como Portugal, como Grécia, ou seja, como economias que estão bem aquém do desenvolvimento econômico dessas outras potências econômicas da Europa. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, a crise na Grécia é uma crise do capitalismo financeiro, é uma crise bancária, e o socorro que será dado à Grécia será sobretudo para salvar
o sistema financeiro grego para que evite o desequilíbrio trágico nas contas públicas da Grécia e possibilite, claro, os investimentos europeus que estão na Grécia, ou seja, o diálogo econômico da Grécia com o resto da Europa. Então, essas questões, o montante da ajuda que cada país da Comunidade Europeia, que a própria Comunidade Europeia irá conceder à Grécia, é que desencadeou amplos debates nessas sociedades. No caso da Alemanha, por exemplo, a Alemanha sozinha contribuirá com quase 50 bilhões de euros, só a Alemanha. Foi o último país, aliás, a se manifestar favoravelmente a este socorro, como que já antevendo, talvez, as dificuldades políticas que a ministra teria. A ministra, é impressionante isso. Estabeleceu condições horrorosas. Sendo da zona do euro o mais rico. O que os eleitores disseram? Há um problema. O que os eleitores, então, afirmaram, pelo menos no caso, os eleitores, né, localizadamente, mas o estado mais populoso da Alemanha, disseram: nós queremos uma ação concreta. E o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Guido Westerwelle, tinha dito: nós não ajudaremos a Grécia enquanto a Grécia não fizer a sua tarefa de casa. Que é isso que você está dizendo agora, ou seja, cortes sociais, enfim, a receita neoliberal do FMI. E na Inglaterra isso também espelhado. Embora pareça extremamente complicado uma aliança, já que os liberais de Nicholas Clegg, que será o vice-primeiro-ministro de David Cameron, tem uma outra visão. Ele tem uma visão pró-Comunidade Europeia. Isso não é a visão dos conservadores. Por isso que eu disse, são duas visões diametralmente opostas. Complicadas. Como é que essa aliança vai dar certo? Complicadas, muito complicadas. A Inglaterra já sempre teve resistências à Comunidade Europeia, tanto é que não aderiu ao euro. Então, são visões distintas de se conciliarem. Rui, numa perspectiva histórica, você aqui é o nosso doutor em História Política, qual é a expectativa, digamos assim, nesse instante, dessa união conservadores e liberais na Inglaterra, diante desta crise que a Comunidade Europeia está vivenciando? Eu não vejo tanta dificuldade nisso, sabe? Essa distinção, conservadores se opunham a déficit público e sociais-democratas e socialistas propugnavam desenvolvimento ou assistência social com base em déficit público. Isso, de certo modo, é página virada. Se você olhar os sociais-democratas dos Estados Unidos, o que se aproximam a isso, são os democratas, que lá eles chamam de liberais os sociais-democratas. Liberal em língua inglesa não tem nada a ver com liberal no Brasil, né? Eles festejaram um déficit zero no governo do Bill Clinton. E veio um governo republicano, que seria semelhante ao Partido Conservador na Inglaterra, e fez um enorme déficit público, né? Aí você olha para o Brasil, um governo que teria talvez alguma semelhança com os trabalhistas ingleses ou com os sociais-democratas alemães, da Alemanha, é um governo que trabalha com mega superávites fiscais. Então essa divisão, a indiferenciação dos partidos depois da crise das ideologias ficou muito séria, né? Sim, mas são economias de natureza completamente diferentes, com povos e culturas também diferentes do Brasil. São partidos que supostamente estariam associados a essas referências, né? Eu não vejo mais que os conservadores sejam tão conservadores em finanças, nem que os sociais-democratas sejam tão afoitos em matéria de déficit público, né? A economia foi como que desideologizada, as teorias econômicas, e hoje as pessoas todas seguem mais ou menos a mesma receita. Os trabalhistas até hoje não se afastaram muito do receituário da Margaret Thatcher conservadora, como na Espanha. Zapatero está aí, mas segue mais ou menos a mesma política que, aliás, não foi nem iniciada pelo governo conservador na Espanha, foi iniciada pelo governo socialista operário espanhol com o primeiro-ministro Felipe González, que era mais ou menos a mesma política do chamado consenso de Washington em matéria financeira. Então, esse aspecto aí das diferenças ideológicas quanto à política financeira, eu acho que não é o obstáculo.